E o primeiro passo nosso seria o professor Gilberto fazer para nós um depoimento do seu trabalho, da sua pesquisa e das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos para a certificação desse produto. É um produto químico que somente vira medicamento depois de aprovado todos os testes. As pesquisas, o ritual, né, de aprovação prevê 3 etapas. A primeira etapa é teste com animais, a segunda etapa é teste de rejeição ao ser humano, e o terceiro item é com a doença, a eficácia no tratamento da doença. E até agora, aonde ele foi feito, ele já atingiu 2 etapas. Em função disso, de ter as 2 etapas já superadas, em função disso, a própria Anvisa já tem dentro um protocolo. Esse protocolo, ela permite que produtos em fase de teste sejam utilizados para pacientes ditos compassíveis, né? Pacientes compassíveis são aqueles pacientes que a gente tem compaixão, ou seja, pacientes já que estão no nível de pacientes terminais. Bom, então, para começar hoje o nosso plano de trabalho, eu gostaria primeiro que o professor Gilberto nos fizesse um histórico e um depoimento de tudo que ele tem feito ao longo destes anos com relação a fosfetanolamina sintética. A fosfetanolamina é uma substância que foi criada a partir de um experimento num hospital de câncer chamado Amaral de Carvalho. Na década de final de 80, começo de 90, nós tivemos um convênio com o Hospital Amaral de Carvalho, onde se desenvolvia nela próteses para pacientes que tinham sofrido cirurgia mutilante de câncer. Na época, o Hospital Amaral de Carvalho era um hospital beneficente, trabalhava só com o SUS. E nessa mesma época, a Universidade de São Paulo se propôs em ajudá-lo, vendo que o hospital tinha muita dificuldade. Uma das dificuldades que ele tinha é com o instrumental, com toda a parte mecânica do hospital. Então foi contatado a USP, na época, que resolveu os problemas mecânicos e elétricos, porque os departamentos da Universidade de Elétrica e Mecânica resolveram ajudar. Eu estou contando uma história que parece ser uma história comprida, mas não é. Ela é sempre distorcida. E ela, normalmente, ela é distorcida por autoridades. E esse trabalho foi contatado conosco para desenvolver próteses para o hospital. Porque tinham pacientes que sofriam mutilações e não tinham prótese, porque as próteses eram muito caras e era fornecida pelo SUS. Nós se propusemos a fazer de polímero de mamona, que foi o nosso trabalho desenvolvido, que isso resolveu um trabalho, uma experiência fantástica, que apareceu um polímero que é biocompatível, coisa que no mundo tem muito pouco. Nesse interim, eu me debati com a fosfetanolamina, que era uma experiência que eu fazia para obter um eletrodo. E nesse eletrodo, quando eu fui ler os trabalhos, lá diziam que essa substância era cancerígena.
fosfetanolamina era cancerígena. Me preocupou, porque eu tinha alunos trabalhando com isso e eu mesmo trabalhando. Eu fui estudar. Quando eu comecei a estudar, eu digo, não pode ser. Fosfetanolamina não pode ser cancerígena. Todas as paredes celulares de todas as células que existem no planeta têm fosfetanolamina. O organismo não fabrica câncer. Nunca. Então eu comecei a estudar. E quando estudando, veio a ideia que é o seguinte, será que o organismo não está se defendendo e mandando fosfetanolamina por volta desse tumor? E era essa a razão que estava certo. Eu estava certo. Eu tenho a permissão do Ministério da Saúde para estudar fosfetanolamina como substância para câncer, autorizando o Hospital Amaral de Carvalho. Tenho pedido do Amaral de Carvalho para o Ministério da Saúde para estudar fosfetanolamina em pacientes com câncer. Foi feito um protocolo, tudo direitinho, foi submetido à universidade e foi aprovado em todos os órgãos da universidade o convênio entre a Universidade de São Paulo, Ministério da Saúde e Hospital Amaral de Carvalho. Hospital Amaral de Carvalho, aprovado para câncer. Muito bem. Em primeiro lugar, tem que se fazer os testes. Quais testes? Esses que estão requisitando hoje, que nunca houve. É mentira. Já houve, já pesou, já foi aprovado, tudo aconteceu. Esses testes foram feitos na Faculdade de Medicina de Botucatu, a pedido do Amaral de Carvalho, sobre a tutela do Ministério da Saúde. Quando eu digo Ministério da Saúde, é porque nessa época a Anvisa ainda não tinha sido criada. A Anvisa foi criada 4 ou 5 anos a posteriori da aprovação desse trabalho. Foi iniciado esse trabalho em 5 áreas: urologia, gastro, cabeça e pescoço, mama e gineco. E alguns médicos, conscientes de que o trabalho estava funcionando, começou a enviar eles para a USP de São Carlos. E esse remédio foi distribuído, como eu mandava para o Hospital Amaral de Carvalho, tanto fazia, eu estou dando para o paciente ali que é do hospital. Isso cresce, multiplica. A partir de um ponto eu não sei mais quem é paciente do hospital ou paciente do médico, e eu continuei distribuindo. Se fosse hoje, distribuiria do mesmo jeito, porque não me intimida a fornecer esse tipo de medicamento. Por quê? Porque cientificamente eu tinha todas as comprovações que o medicamento não era tóxico, não tinha efeitos colaterais e nem era o mesmo medicamento que hoje está sendo aplicado como se fosse um medicamento benéfico, que é o caso dos imunoterápicos. Ninguém sabe as consequências a posteriori. Nós sabemos a consequência a posteriori da fosfamina. Ela foi muito bem estudada. Ela é tão bem estudada que o mundo resolveu adotá-la agora em estudos. Muito bem, senhores. Em outubro desse ano que passou, eu não estou bem certo da data, devido à pressão social que o governador sofreu, mandou me chamar que o Estado estaria disposto a fazer testes clínicos. E uma reunião que nós tivemos aqui na Assembleia, um dos autores que hoje executa os dados clínicos, falou para um procurador da República
Ele não acreditava no medicamento antes de provar. Ele não conhecia. Ele disse que não provava. Então, essa discussão sobre a eficácia ou não do medicamento, ela já estava condenada politicamente há muito tempo. Porque vocês podem observar, não existe proibição nenhuma em nenhuma farmácia de manipulação para manipular medicamentos ou substâncias que podem servir como suplemento. Todas as farmácias do Brasil de manipulação têm um documento do Conselho Nacional de Farmácia proibindo a embalagem da fosfetanolamina. Quer dizer, o paciente recebe por situação judicial, ou liminar judicial, ela na forma de pó, porque não tinha embalagem. E depois ele leva numa farmácia de manipulação para manipular e colocar em cápsula. Isso foi proibido para o Conselho de Farmácia. É histórico. Não existe nada no país que seja proibido, mas é histórico. Bom, fosfetanolamina na cabeça de qualquer médico tem um detalhe que pouca gente sabe. O médico usa na mãe, na tia, na avó, na empregada e no cachorro. No paciente, não. Eu tenho documentos que eu entreguei e tenho documentos que eu curei que fosfetanolamina curou uma porção de médico. Tem uma porção de médico vivo por causa da fosfetanolamina. Eu estive de licença da Assembleia, né? Voltei na semana passada, aqui no primeiro encontro dessa CPI, voltei numa situação bem difícil, eu fiquei mais de 2 meses de cadeira de roda, por um problema de nervo ciático e hérnia de disco. Eu já tive esse problema 3 anos atrás, mas foi bem diferente dessa vez. Eu fiquei quase 2 meses sem poder deitar na cama. Eu dormia numa cadeira, debruçado em cima desse travesseiro, em cima da cama. E agora, questão dos dias, viu, professor? Chegaram para mim e levaram um vidrinho com 15 cápsulas. Falou, isso daqui, o fulano, ele tem gota, faz 5 anos que ele toma. Aí eu liguei para ele, falei, não, faz 5 anos, ele fala que eu não posso beber quando estou tomando, mas eu bebo assim mesmo. Então, professor Querice, aí ficou lá em casa, eu não vou tomar isso daí, né? Não sei. E aí, uma parente lá, tal, que a gente não vai falar nome, ela ficou sabendo que eu tinha, pediu para a irmã da Cláudia, traz para mim, que ela estava com umas dores aí terríveis e tal. Ela tomou 2 cápsulas, falou, nossa, eu sarei. Aí uma outra pessoa lá que tinha um problema lombar, não dormia de noite, dor no braço, formigava, tinha feito já aquela... Como chama aquele negócio? Não, lá, oclusão, não. Bloqueio. Fez bloqueio, durou quase 1 mês e depois voltou. Ela falou, eu vou tomar isso também. Tomou 3 comprimidos e falou, puxa vida. Aí uma outra pessoa lá tomou também, né, que eu tenho todas elas na cabeça, né? Tomou. Aí eu falei, eu vou tomar. Aí eu tomei umas 8 ou 9 cápsulas. E eu falei ontem com o médico, falei, esse daqui, ele falou, existe essas coisas assim, mas deve ser um anti-inflamatório muito forte, mas nós não sabemos, ele pode te prejudicar, problema de diabetes, isso, daquilo, aquilo outro, então nós não sabemos, né? Agora, antes disso, eu pensei, falei, gente, bem antes, se eu tivesse a fósforo, eu ia tomar, porque muita gente falou que parou a dor, que melhorou. Eu pensei em tomar, mas como eu não tenho a fósforo, eu tive aquele outro, tomei aquele outro, que é clandestino, você entendeu? Agora, a fósforo não é clandestina. A fósforo muita gente tomou e foi comprovado que não tem efeito colateral. Ela não faz mal. Então, se o sujeito resolver comer pão com mortadela, porque ele entende que, não, vou proibir. Isso envolve muito dinheiro. Envolve, não sei. Sinceramente, eu não posso afirmar, olha, esse remédio é milagroso ou não é. Não posso. Mas por que a gente não testa isso daí como tem que ser testado? Com boa intenção e com vontade de acertar. Eu perguntei para o meu médico ontem, estive nele,
Eu falei, eu quero fazer aquela cápsulazinha que eu tomei, mandar fazer uma análise disso daí, né? Ele falou, se eu pedir isso daí, eu tenho que fazer um boletim de ocorrência, porque tem que ter uma suspeita disso daí, né? Então eu falei, vê se você consegue alguém que faça de outra forma, para ver o que tem dentro daquilo, né? Para ver o que tem nesse meu, quer dizer, não é o caso da fósforo, que a fósforo o que tem? Tem fósforo, etanolamina sintética. Nunca prejudicou ninguém e muita gente fala que foi beneficiado com isso daí. Então, quero dizer ao professor, seja bem-vindo, tá? O senhor não está sozinho de forma nenhuma. A gente sabe de toda uma indústria do câncer que o senhor colocou, né? Levando parte do PIB mundial, que muitas vezes é uma indústria criminosa, sem acessibilidade, onde os mais pobres e mais fracos realmente ficam à míngua. E é sempre um momento de poder aprender, sempre um momento de poder informar. Informação é direito do cidadão, é direito do cidadão. Parecia que teríamos, né, quando começou os estudos, e aí o senhor, com mais propriedade e um trabalho de excelência, já nos contou que foram alguns viés, alguns desvios nessa estrada que o senhor não aceitou realmente caminhar, né? E por isso realmente estamos aqui. Eu só quero me colocar à disposição, senhor presidente, e desde já dizer que aprovo nesse instante todos os requerimentos que o senhor fizer e todas as convocações que o senhor fizer. Já tem o meu voto pela minha confiança na sua presidência, certo? E do assunto que estamos tratando nesse instante. Muito obrigado, deputado. Parabenizar o professor Gilberto aí pela explanação, aí uma pessoa que realmente a gente percebe que conhece profundamente essa questão. É uma questão muito importante para a população do nosso país, tendo em vista que nós já tivemos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa com várias pessoas presentes do Brasil inteiro com câncer que tomou essa pílula e percebeu melhora muito importante para essas pessoas que tiveram aqui. Não foi uma, foram várias. E quando teve essa discussão aqui na Assembleia, muitas pessoas procuraram os deputados aqui, vários deputados. Eu citei até na outra reunião aqui da implantação de constituir a CPI, até um amigo meu, vereador da cidade de Guarulhos, que esteve aqui várias vezes, que a esposa dele teve câncer, infelizmente veio a falecer atrás de apoio para conseguir essa pílula. Inclusive, na época, ele teve até conversando com o presidente da casa, no momento deputado Capês, para ir até São Carlos tentar conseguir essa pílula, porque as informações que tinha com várias pessoas que tomou essa pílula que teve melhor. Então, é uma questão que a gente sabe que dentro desse trabalho, a gente sabe que não tem interesse dos grandes laboratórios, porque se começar a produzir em grande quantidade essa pílula aqui, através do governo, quem vai perder com isso, a gente sabe quem é. Os grandes laboratórios, porque a medicação para o tratamento do câncer é um valor absurdo e a gente sabe que a população muitas vezes não tem condições de comprar isso aí. E o governo muitas vezes não custeia isso aí, pelos valores. Às vezes tem alguns trâmites que precisa que ele não consegue bancar essas questões. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo nessa CPI, fazer um trabalho com que a gente possa esclarecer para a população realmente o que aconteceu dentro desse período aí que vieram interromper esses estudos aí. Quem sabe hoje poderia já estar atendendo muito mais
pessoas aí que precisam. A indústria farmacêutica em si, ela desenvolve os seus produtos. Em média, qualquer produto para virar remédio, em termos de pesquisa, leva quase 10 anos até ser certificado. É um prazo grande. Nos Estados Unidos, no Brasil, não é só aqui. E é um custo elevado em pesquisa. Então, é claro que qualquer produto que vira medicamento sempre tem um custo mais elevado. O que nós discutimos aqui é que esse é um produto que vai se tornar um medicamento e que é um produto extremamente barato, né? Onde, se você fizer uma quimioterapia, uma radioterapia, cada sessão você gasta aí R$5.000. Você vai fazer 10 sessões, gasta 50 mil. Este produto, você gastará R$1.000 durante 6 meses. E também, ficar muito claro, nós vamos trazer pessoas especializadas que vão falar isso, que tanto a quimioterapia como a radioterapia destrói o sistema imunológico das pessoas. Então, o seu organismo não reage mais. E a fosfetanolamina atua no sistema imunológico do ser humano, fazendo ele combater a doença internamente, não é uma coisa externa. E se você já fez a quimioterapia, a tua chance de melhorar tomando a fósforo é pequena, né? Mesmo assim, muita gente que a gente fala paciente terminal, paciente compassivo, esse paciente cujo sistema imunológico deles ainda estava intacto, essa pessoa tomando a fósforo apresentou resultado.